nessa noite estamos aqui para celebrarmos a Deus culto e com temor e reverência diante da presença do Senhor, meditarmos a Sua palavra. Os convido a abrirem as Sagradas Escrituras. Nós ler 3 trechos das Escrituras. O primeiro está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 3. Deuteronômio, capítulo de número 3, versículos 23 ao 29. Depois iremos ler no mesmo livro, no capítulo de número 32, do 48 ao 51, e em seguida, 1 Reis 19, 1 a 7. Deuteronômio 3, o versículo 23 ao 29, diz assim a palavra de Deus: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, e esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. E assim ficamos no vale da fonte Bet-Peor. Capítulo 32 do mesmo livro, versículos 48 ao 51. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte a qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Mais um trecho no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 a 7. 1 Reis 19, 1 a 7. Diz também a palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir.
Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Quero vos chamar a atenção para esses dois pontos, desse último trecho, quando a palavra de Deus nos diz que Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, versículo 4, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E o trecho que nós lemos está lá em Deuteronômio, nas palavras de Moisés, quando ele diz que rogou o Senhor para que passasse além do Jordão. Porém o Senhor indignou-se muito contra ele, por causa do povo de Israel, e não ouviu, antes disse: basta, não me fales mais isso. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos. Queria conceber um tema para essa mensagem, que seria uma indagação, um tema em forma de indagação. Somos nós donos do nosso próprio destino? Há pessoas que dizem que nós construímos os nossos destinos, fazemos os nossos destinos, somos nós que escolhemos a nossa trajetória. Mas será que nós, como cristãos, podemos dizer que somos donos do próprio destino? Esses dois trechos relatam a vida de dois homens, como vimos, Moisés e Elias. São dois personagens que nos ensinam verdades relevantes sobre Deus, sobre seus eternos propósitos e como as nossas vidas se submetem a esses propósitos. Esses dois homens, eles não são homens extraordinários, excepcionais, eles não são surreais, eles não são pessoas diferentes de nós. Esses dois homens eram homens como nós, com suas personalidades, com suas virtudes, mas também com seus defeitos, suas provações e seus erros. Nós podemos ler nessas duas passagens, nessas três passagens, na verdade, que se referem a esses dois personagens, Elias e Moisés, duas trajetórias de vidas que foram dignas de registro bíblico. Vamos nos ater primeiramente a esse último trecho que nós lemos, a esse último personagem chamado Elias. E a vida de Elias, irmãos, nos chama a atenção pelo contexto em que ele viveu, pelo contexto da época da sua vida. Ele conviveu com um rei ímpio e sem autoridade chamado Acabe. Acabe era o rei de Israel, mas era dominado por sua esposa Jezabel, que era extremamente idólatra. Elias viu uma nação inteira deixar o Senhor, abandonar os preceitos do Senhor. Podemos concluir que Elias viveu uma época de grande apostasia. O povo de Israel havia dado as costas para o Senhor e tinha agora se dobrado os seus joelhos perante as divindades dos filisteus, dos cananeus. Tinha dobrado os seus joelhos e agora proclamado uma adoração ímpia, uma adoração idólatra a Baal. E no meio desse contexto, no meio dessa sociedade apóstata, idólatra, viveu este homem de Deus. Mas ele mesmo proclama-se sobre si mesmo, dizendo que ele era um homem que vivia perante a face de Deus. Isso nós podemos ver no capítulo 17 de 1 Reis, versículo de número 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Elias era um homem que vivia perante a face de Deus, mesmo numa sociedade idólatra, mesmo numa sociedade corrompida, mesmo numa sociedade apóstata.
Elias vivia perante a face de Deus. E nós somos também conclamados, convocados a vivermos perante a face de Deus, numa sociedade que vive um contexto pós-moderno, em uma sociedade que relativiza a verdade. Nós fomos chamados a ser colunas e firmeza da verdade. Aleluia. Aleluia. Aquele homem foi chamado pelo rei de Israel como o perturbador de Israel. Aleluia. E quantas vezes nós somos reconhecidos assim? Nós somos aqueles reconhecidos como quem confronta o pecado, confronta o erro, se levanta com a verdade e não tem medo de proclamar a verdade. E muitas vezes a sociedade nos olha e nos chama de perturbadores. Somos agora diferentes deles. Nós incomodamos. Parece que nós não somos a sociedade. Estamos agora como um povo ultrapassado, como um povo que ficou preso no tempo. Nós somos retrógrados, nós somos fundamentalistas. Aleluia, mas nós vivemos perante a face do nosso Deus. Elias, ele inaugurou, podemos dizer assim, o ministério dos profetas em Israel, ainda que antes dele também houve profetas. Mas aqui nós podemos compreender que Elias iniciou o ministério dos profetas, porque a partir de Elias nós vemos homens sendo levantados por Deus para proclamar a vontade de Deus e seus juízos. Elias foi um homem que foi levantado por Deus como profeta em uma época difícil e em tempos trabalhosos. Durante a época em que Deus derramou o seu juízo sobre a nação de Israel, Deus enviou uma grande seca, mas ele experimentou a provisão de Deus. E quando nós lemos o relato da história de Elias, nós vemos como foi maravilhosa a provisão de Deus e o cuidado de Deus. Não foi de forma rotineira, normal, ordinária, mas foi algo maravilhoso, porque pôs em evidência como é maravilhosa a providência de Deus, o cuidado de Deus para com seus servos. Nós vemos que Deus, quando veio a seca, que por meio de Elias, Deus havia dito que traria sobre a nação de Israel, até como um juízo de Deus. Quando veio aquela seca, Deus disse: olha, vai ao ribeiro de Querite, lá tu tomarás água e lá tu serás sustentado. Mas não era um sustento do modo ordinário, do modo que normalmente nós concebemos. Alguém que tem uma renda, alguém que procura por meio do extrativismo ou por meio de uma outra forma obter da terra, obter do seu esforço de trabalho. Não. Deus disse para lá: olha, tu vai para o ribeiro de Querite e lá eu te sustentarei. E Deus envia um povo para alimentar o seu servo. Aleluia. Como Deus é maravilhoso e como nós podemos compreender a forma de Deus agir em nossas vidas, o cuidado que Ele tem para com nossas vidas. Muitas vezes não compreendemos de onde vai vir o sustento, de onde vai vir a provisão, mas sabemos e confiamos que Deus é aquele que provê todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Ele foi sustentado por um povo de uma maneira extraordinária. Mas quando o ribeiro secou, o Senhor disse: não dá mais para você ficar aqui. Eu vou te enviar para uma casa de alguém, onde lá essa pessoa vai te sustentar. E quem me imagina que a forma como Deus iria sustentar seria uma forma normal, esperada, se surpreende do modo e da maneira que Deus faz, porque quando Deus fala para onde Ele vai, não é para a casa de alguém abastado, de alguém que tem grandes posses, de alguém que iria ser um provedor por meio de sua riqueza. Deus envia o seu profeta para ir à casa de uma viúva. Aleluia.
Como Deus age de maneira extraordinária em nossas vidas, irmãos. Como nós precisamos aprender a depender do Senhor, a confiar, aleluia, no seu poder. Aleluia. Como nós precisamos deixarmos de ser autossuficientes e aprendermos a depender da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia. Elias compreendia e sabia disso. Deus tem provisão mesmo em anos de escassez. Muitas vezes nós não entendemos os processos, não entendemos os meios, mas Deus sempre cuidará de nós. Tenha essa garantia no seu coração, essa certeza na sua vida. O Deus que provê todas as coisas, Ele olha para nós. Aleluia. Elias experimentou, irmãos, o sobrenatural de Deus. Ele podia contar muitas experiências de um homem que vivia com Deus. E ele mesmo sabia e experimentava isso na sua vida. Nós vemos que em uma certa passagem, por meio dele, Deus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Mas o ponto culminante do seu ministério, nós vemos no capítulo de número 18, nos versículos de números 20 em diante. O ponto culminante do seu ministério foi o desafio no Monte Carmelo, no qual ele confrontou os profetas de Baal, a divindade pagã da sua época. Ele confrontou o pecado da nação e conclamou o povo a seguir ao Deus verdadeiro. E nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 21, que diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ali estava o ponto culminante, o auge do ministério de Elias, porque ali ele estava confrontando o pecado, ali ele estava chamando o povo ao arrependimento, ali ele estava proclamando o Deus verdadeiro da nação, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali ele estava apresentando o verdadeiro Deus e chamando a nação à responsabilidade. Aleluia. Elias experimentou coisas extraordinárias. Ele viu fogo descer do céu, aleluia. Podemos dizer, de um modo conclusivo, de quem lê a trajetória de Elias, reconhece-o como um homem de Deus. E nós vemos isso pela boca da própria viúva de Sarepta, no último versículo do capítulo 17, quando ela diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Aleluia. Realmente Elias, ele era um homem de Deus. E o próprio apóstolo Tiago diz isso em sua epístola, no capítulo 5, no versículo de número 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias, na sua trajetória de vida, é reconhecido como um grande homem de Deus. Mas nos atemos ao outro personagem no trecho que lemos, Moisés. Podemos ver também que Moisés apresenta uma trajetória de fé, de perseverança, de confiança e de temor a Deus. Por isso ele é considerado um grande líder da nação de Israel. E quando nós passamos as páginas das Escrituras, nós podemos acompanhar a vida de Moisés e podemos compreender que desde o seu nascimento, a sua vida ela é permeada de fatos maravilhosos e extraordinários. O seu nascimento e como ele escapou da morte já mostra que
a mão de Deus estava sobre a vida de Moisés. Mesmo nascido em um palácio, ele não renunciou à sua fé, ele deixou de lado todo o projeto que havia sobre a sua vida, de ele se tornar um príncipe no Egito. Ele deixou de lado tudo isso, mas para não renunciar à sua fé. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no versículos de número 24 ao 29, é um testemunho maravilhoso sobre Moisés. Diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Era um título de dignidade, era um título honorífico. Quem sabe projetava a vida de Moisés para ser um regente daquela nação. E o escritor aos Hebreus continua dizendo: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Certamente a vida de Moisés foi uma vida que lhe impôs uma decisão. Foi uma vida que lhe impôs tomar uma postura. Moisés não poderia ser agora transigente. Moisés não poderia agora cochear entre dois pensamentos. No momento em que ele foi proposto continuar a ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Continua o escritor aos Hebreus: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aleluia. Aleluia. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aleluia. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados todos. A vida de Moisés foi uma vida de coisas extraordinárias. Ele viu a sarça ardente, Deus falando na sarça ardente. Ele viu a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele experimentou também a providência de Deus lá em Mara, quando Deus transforma aquelas águas. Ele também viu o maná sendo derramado no deserto. Ele viu também a providência de Deus para com o seu povo. Aleluia. Mas há um trecho que mostra como era a vida de Moisés e o relacionamento tão próximo que ele tinha com Deus. Capítulo 20, versículo 18 ao 21 do livro de Êxodo diz assim. Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 21 diz assim: todo o povo presenciou trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde estava Deus. Moisés falava com Deus em meio aos trovões, aos relâmpagos, ao clangor de trombetas. Ele subiu em um monte fumegante perante a presença de Deus. Era um homem que tinha uma intimidade profunda com o Senhor. Ele conversava com Deus cara a cara. E nós vemos que o próprio Deus testifica isso lá no livro de Números, capítulo de número 12, versículos 6 a 8. Diz assim, Números 12, 6 a 8. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Entre vós há profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois ele vê a forma do Senhor. Boca a boca falo com ele. Era assim o relacionamento de Moisés com o Senhor. Ele desfrutava de uma plena comunhão com o seu Deus, a ponto de o Senhor dizer: conheço-te pelo teu nome. Aleluia. Conheço-te pelo teu nome. Aleluia. Como é que a gente conhece alguém pelo nome, irmãos? Quando a gente tem intimidade com aquela pessoa. A gente conhece pelo nome. É como se fosse um conhecimento pessoal, um relacionamento pessoal. Era assim que era o relacionamento de Moisés com Deus. Aleluia. Tanto era essa comunhão, irmãos. Essa comunhão era tão maravilhosa que Moisés um dia ousou fazer um pedido ao Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 18 ao 23. Então ele disse: Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que coisa maravilhosa! Um homem que contemplou, não sei, está aqui no sentido figurado, as costas de Deus. É uma espécie de dar uma forma de Deus ao homem apenas para que a gente possa entender, porque Deus não tem propriamente uma costas, né? Costas no sentido de dorso. Não é isso nesse sentido, mas ele pode ver de relance a glória de Deus passando por ele. Aleluia. Nós podemos entender que Moisés viu de relance ao Senhor. Ele desejou ver a face do Senhor, mas não a viu. E esse relato, então, irmãos, compreendendo todas essas duas trajetórias desse homem de Deus, nós ficamos maravilhados, nós ficamos deslumbrados com essas experiências. Mas esses homens, eles não eram, embora a gente tenha eles como grandes homens de Deus, e eles de fato são, a história desses grandes homens não são semelhantes às epopeias narradas pelos escritores humanos. A biografia desses homens de Deus não são de triunfos, de grandes feitos humanos, de brilhantismo. Não há Césares na Bíblia que ufanam o peito e dizem: vim, vi e venci. Nenhum dos personagens das escrituras se autoproclamam um vitorioso ou um conquistador. Nenhum esboçou qualquer poder humano. Não houve em suas histórias sinal de ufanismo e de autossuficiência. Mesmo que nós vemos todas essas maravilhosas trajetórias, nós não podemos ver nesses homens como um sinal de autossuficiência, ou de orgulho, ou de ufanismo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 38, bem retrata essa realidade. Diz assim o escritor aos Hebreus: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Isso mostra, irmãos, que a trajetória dos grandes homens de Deus nem sempre foram feitas de manifestação de poder, nem sempre foram feitos de atos extraordinários. Houve momentos de angústia, houve momentos de provação, houve momentos de tristeza, houve momentos em que eles temeram pela morte. Nem sempre havia uma vitória depois da curva. Eles experimentaram sim altos e baixos. Comecemos por Elias. Nós vemos que a Bíblia nos relata sobre Elias, que em determinado momento Elias, ele se sentiu extenuado, ele se sentiu espiritualmente esgotado. O trecho que nós lemos nos mostra isso. Quando depois que ele vê o fogo descendo dos céus e queimando o altar, e Deus manifesta a sua glória no meio da nação de Israel, eu fico imaginando que Elias disse assim: agora pronto, agora as coisas vão mudar. Agora as coisas vão ter outro rumo. A nação de Israel vai se voltar para o Senhor. Mas passa-se um dia e as coisas continuam a mesma coisa. E agora ele se vê que a sua morte ela é decretada por Jezabel. Jezabel diz, olha, no versículo de número 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias estava sendo, pois, ameaçado de morte. E Elias agora teme por sua vida. E ele sai da presença de Jezabel. E o versículo que nós lemos diz que ele se levantou para salvar sua vida. E se foi e se chegou a Berseba, que pertence a Judá. E diz as Escrituras que ele mesmo se foi ao deserto. Deixou o seu moço em Berseba. E ele foi ao deserto sozinho. É como se Elias quisesse a solidão. O cansaço chegou e ele agora se sentiu extremamente desolado. É como se ele experimentasse uma luta em que ele estivesse sozinho. Ninguém poderia o ajudar. Até o seu moço ele deixou em Berseba, ele deixou em Judá e seguiu sozinho para o deserto. Ele não via mais chance para ele. Ele não via mais continuidade no seu ministério. Ele não enxergava mais a continuidade na trajetória da sua vida. Ele praticamente desistiu de tudo e estava pronto então a deixar de tudo, a largar de tudo. Era uma frustração que tomava conta do seu coração. A sensação de que a apostasia em Israel não teria mais fim e que o mal iria prevalecer na nação. Quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos esse sentimento nos nossos dias? Quantas vezes nós estamos com o nosso coração afligidos pelo pecado da nossa sociedade? Quantas vezes a nossa fé ela é confrontada? E muitas vezes o nosso coração ele pesa e diz: Senhor, o que estou a fazer aqui? Senhor, eu sou tido como retrógrado. Eu sou tido como alguém que está ultrapassado. Senhor, os meus valores já não podem ser mais proclamados nesta terra. Senhor, as pessoas me olham e me veem como alguém fundamentalista. E muitas vezes a gente é tomado por esse sentimento de que o mal parece que vai prevalecer. E eu creio que isso foi o sentimento que houve no coração de Elias. Ele não via mais solução. O sentimento de quem quer desistir de tudo, até mesmo da própria vida. Ele diz, as Escrituras diz que ele pediu para si
a morte. Ele quis dar um basta na sua trajetória. Ele mesmo diz assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não passo daqui, Senhor. A minha trajetória termina aqui, aleluia. Mas nós vemos que a história tem uma continuidade. Deus diz para ele: não é hora de parar, Elias. Aleluia. A tua trajetória não termina aqui, aleluia. O fim de tudo não é a morte em um deserto desolado. Há um propósito ainda a ser alcançado, há um alvo a ser atingido. A tua história precisa continuar. Este não é o fim da tua vida. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver que homens de Deus experimentaram esse sofrimento e acharam que o fim havia chegado. O patriarca Jó declara isso no capítulo 14, no versículo 7 a 9 do seu livro. A sua confiança, quando ele está no auge do sofrimento, ele tem uma lembrança. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, parecendo que tudo terminou, tudo se acabou, ele diz: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aleluia. Há uma promessa de Deus no livro de Isaías, no capítulo número 42, no versículo de número 3, quando o profeta ele fala a respeito do reino vindouro do Messias. Ele diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Aleluia. Ainda que a nossa alma esteja esmagada com uma cana quebrada, com uma cana trilhada pelo vento, ainda que pareça que as coisas vão se apagando e nós estamos como que um pavio já no último do seu lampejo. Aleluia. Há esperança para nós. Aleluia. Quando queremos parar, o Senhor diz: não é aqui o nosso descanso. Há uma trajetória que o Senhor quer que percorramos até que se cumpra o seu propósito em nossa vida. Aleluia. Moisés. Podemos ver que Moisés parece que acontece um pouco diferente. Moisés, podemos entender que ele experimentou uma expectativa frustrada. Podemos dizer que Moisés experimentou a seguinte frase: não irás adiante. Enquanto Deus disse para Elias: tu irás adiante, com Moisés Deus disse: tu não irás adiante. Moisés fracassou uma vez, irmãos. Isso está lá no livro de Números, no capítulo de número 20 e no versículo de número 1 a 13. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas os irmãos conhecem a história. Quando o povo murmurou contra Deus no deserto e reclamou com Moisés que não havia água, e Deus diz a Moisés: olha, Moisés, tu se dirigirás à rocha e falarás à rocha e darás de beber à congregação e os seus animais. E Moisés, sendo afligido, sendo apertado, passando por aquele momento de provação, Moisés toma o seu bordão e, ao invés de falar a rocha como Deus havia dito, ele fere a rocha por 2 vezes. E por esse ato de inopino, por esse ato de precipitação, Moisés, que era um homem, segundo a palavra de Deus, mais manso, né? O mais manso que já se conheceu, naquele momento de instantâneo ali, de que ele vacilou, ele feriu a rocha 2 vezes, e o Senhor disse para Moisés: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés experimenta as consequências de um ato que é único. Por causa daquele dia, Moisés não atravessaria o Jordão. E Deus já tinha estabelecido então o fim da sua carreira. Ele não passaria além do Jordão, não iria mais adiante. Ele iria perecer antes de entrar na Canaã. E nós podemos
refletir sobre isso e entender que na nossa caminhada também existe os nãos de Deus. Nem sempre nosso coração está preparado para ouvir o não de Deus. Moisés tinha tudo para chegar à terra de Canaã e dizer: eu vim, eu vi, eu vim e eu venci. Mas nós vemos que quem ouve falar da saga de Moisés e da sua trajetória no deserto, quando chega esse momento que é o momento que culmina a sua trajetória, e quando Deus diz para ele: não, tu não vai passar adiante, alguém pode ser levado a compreender que ele foi frustrado por Deus. Muitas vezes o não de Deus nos soa ou parece a nós como uma frustração. Certamente Moisés ansiava ir adiante, mas Deus dizia: a tua jornada termina em cima de um monte defronte à terra. Moisés, que havia transposto o Mar Vermelho, Moisés que tinha atravessado o deserto por 40 anos, ele iria morrer no alto de um monte. Quem sabe alguém vendo a vida de Moisés poderia dizer naquela famosa frase: nadou, nadou e morreu na praia. Será que Moisés foi frustrado por Deus? Deus também diz não para nós. A trajetória de Elias, que queria parar, mas a quem Deus diz que era preciso continuar, nós podemos que aquela trajetória que Deus diz assim: olha, precisa tu continuar essa tua caminhada, pois há um propósito para eu fazer. Lá no livro de Reis, 1 Reis capítulo 19, no versículo de número 15, quando o Senhor fala para ele, depois que ele sai da caverna, o Senhor diz para ele: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Havia algo, um propósito de Deus ainda para Elias realizar, e havia também o episódio do carro de fogo, na qual ele subiria aos céus. Deus tinha ainda um projeto para realizar com Elias. Mas será que o propósito de Deus se encerrou no episódio de carro de fogo que subiu aos céus? Nós também vemos que a trajetória de Moisés, que queria ir adiante, mas Deus disse que não, ele não iria, não terminou em um topo de um morro, à beira da entrada da terra prometida. Não terminou ali. Quem olha para a vida de Moisés, a trajetória de vida dele, não pode dizer que as suas esperanças foram frustradas e terminou em cima de um monte diante da terra que estava na frente dele. Nossa esperança, irmãos, nunca está fundado nessa terra. Nossa esperança não está limitada a este mundo. Nós não podemos colocar nossa confiança, os nossos esforços, a nossa aspiração em deixar uma obra reconhecida nesta terra. Não podemos agora ter um propósito de ser reconhecido como um homem que realizou atos heróicos. Nossas perspectivas transcendem essa vida, ultrapassam a nossa jornada terrena e vão além deste mundo. O escritor aos Hebreus, ele, depois de listar a galeria dos heróis da fé, depois de relatar a trajetória de vida de Moisés e Elias também, ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Isso não é maravilhoso? A trajetória de Elias, que Deus disse que iria continuar e que iria até o momento em que ele subiria ao céu num carro de fogo. A trajetória de Moisés, que terminou no Monte Nebo, lá de frente à terra prometida, ela não se encerrou ali. Elias, que desejava experimentar o agir de Deus na nação e ver a nação novamente ser restaurada, ele não viu na sua época, ele não foi frustrado por conta disso. Moisés, que experimentou, que pediu ao Senhor para ver a sua glória, também não foi frustrado.
nós podemos ver que algo maravilhoso acontece na trajetória desses homens. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 17, no versículo de número 1 ao 5, nos traz um relato maravilhoso. Diz assim as Escrituras: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Aleluia. Aleluia. Moisés desejou ver ao Senhor lá no monte de Sinai. Ele desejou contemplar a face de Deus. Ele desejou ver ao Senhor tete a tete, face a face. Mas não pôde ver. Ele apenas viu de relance, apenas um vislumbre da glória de Deus. Elias também desejou que o Deus de Israel se manifestasse e levasse ao povo ao arrependimento. Mas ele não viu o povo se arrepender na sua época. Mas um dia, aleluia, o próprio Deus encarnado se apresenta para os dois. A promessa, aleluia, estava ali diante deles. Aquilo que Moisés aspirava ver lá no Monte Sinai, agora ele estava vendo Jesus Cristo, Deus encarnado, diante dele, aleluia. Glória a Deus. Elias também, que tanto desejou ver a nação sendo restaurada, chegou o momento de ele contemplar o restaurador, o Deus que se fez carne, Jesus encarnado e que habitou, aleluia, entre nós. Moisés não viu a face de Deus, mas viu o próprio Deus encarnado. Elias queria que a nação não perecesse em pecado, e ele viu a Jesus como Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabe dessa realidade e ele diz, no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lá na sua primeira epístola, no capítulo de número, no versículo de número 10, ele diz assim, capítulo número 1, versículo número 10 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós também temos percorrido uma trajetória que muitas vezes experimentamos coisas maravilhosas, mas também experimentamos grandes provações, grandes dificuldades, enormes adversidades. Aleluia. Mas nós também, tal como Moisés e como Elias, nós contemplamos a nossa esperança, que é Jesus. Nele está todo o propósito de nossa vida. Ainda que muitas vezes seja difícil para compreendermos a maravilhosa sabedoria e os desígnios divinos, nós podemos entender, aleluia, que em Jesus está a centralidade da nossa vida, está todo o nosso bem, está todo o nosso querer, está toda a nossa vontade. Aleluia. É Ele o sentido da nossa trajetória, aleluia. É Ele que nos faz apontar para o céu. Nós não somos donos do nosso próprio destino. O nosso destino está em encontrar com Jesus, a estarmos com Ele, ainda que nessa trajetória nós venhamos experimentar bênçãos maravilhosas e sobrenaturais, ainda que venhamos ser provados, mas o nosso destino é estarmos com o Senhor para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Ele rege a nossa trajetória, Ele rege o nosso destino, o nosso destino, a nossa esperança é um dia nós nos encontrarmos com Ele. Não sabemos como Ele agirá em nossas vidas, não sabemos se Ele vai dizer sim aos nossos projetos, não sabemos se Ele dirá não aos nossos projetos, mas sabemos que um dia nós iremos encontrar com Ele e estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Que haja essa esperança em nossos corações,
e que nossas vidas estejam agora afinadas, que nossas trajetórias de vida agora estejam destinadas a termos esse encontro com o Senhor. Aleluia. Ele está no controle de tudo, Ele está em controle de nossas vidas, nós não estamos à deriva, o Senhor é conosco. Deus nos abençoe. Aleluia.